Boa tarde. tarde a todos. Sejam Boa muito tarde. bem-vindos à nossa domingueira aí. Boa tarde. Muito bom estar aqui com você. Como vai você? Cada vez melhor. Melhor. E que dia é hoje? Hoje Dia da minha nova vida. Então, em todos os grupos de Amor Exigente, em todas as domingueiras, nós nos cumprimentamos dessa forma. Hoje sempre será o primeiro dia da minha nova vida, porque eu posso escrever uma nova história a cada dia. E como vai você cada vez melhor, a gente pode ir melhorando, sim. A gente não precisa nascer daquele jeito, ficar daquele jeito para sempre, não é? A gente não precisa estar estagnado. A vida vai mudando, a gente vai mudando também, a gente vai buscando aperfeiçoar e melhorar os valores que nós temos, resgatar aqueles que a gente perdeu. O Amor Exigente nos ensina isso. Sou Rosa, estou na regional interior do Rio de Janeiro, junto com o Ederaldo, e vou passar a palavra para ele agora. Sejam todos muito bem-vindos, conscientes de que estar no Amor Exigente é colocar-nos a serviço da sociedade e participar de uma transformação nela, através de um programa de auto e mútua ajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida. A Coordenação Regional do Interior do Rio de Janeiro do Amor Exigente traz hoje para a nossa domingueira Romina Miranda, jornalista, escritora, pesquisadora na área de codependência e coordenadora dos grupos de cônjuges do Amor Exigente Nacional. Antes de passar a palavra à Romina, nós vamos assistir o novo vídeo da retrospectiva das Domingueiras AE em 2020. Nós fizemos algumas mudanças e melhorias nesse vídeo de retrospectiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Cada vez mejor. Cada vez mejor. ¿Qué día es hoy? El primer día de nuestra vida. A gente sempre fala um pouco do nosso cumprimento. Eu sou a Rosa, estou junto com o Ederaldo na regional interior do Rio de Janeiro e nós ficamos muito contentes de estar recebendo vocês. Por que a gente fala como vai você? Porque a pergunta é para nós, é para mim, é como eu estou, né? E eu aprendi que eu posso estar cada vez melhor, mas aprendi também que eu posso estar melhorando, eu posso estar caminhando para esse estágio de estar cada vez melhor. E que dia é hoje, o primeiro dia da minha nova vida? Por quê? Porque a gente sabe que a cada dia a gente pode fazer um novo dia. Conscientes de que estar no Amor Exigente é colocar-nos a serviço da sociedade e participar de uma transformação nela, através de um programa de auto e mútua ajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida, a Coordenação do Amor Exigente Regional do Interior do Rio de Janeiro traz hoje. Precisamos de uma profunda espiritualidade para ver e entrar em ação. Ver e agir. A oração da serenidade, quando a pessoa vem muito ansiosa, eu falo, ó, fica com essa oração e lança a mão dela a cada momento que você estiver ali, perdido, sem saber o que fazer.
Qual é o fio da meada para iniciar essa prevenção? De onde vai surgir essa resiliência na vida adulta, na adolescência, para dizer não, para ter boas escolhas, deste caminho de prevenção que começa com o adulto? Estou me comprometendo. Bom, eu preciso estar cada vez melhor. Eu quero estar cada vez melhor. E essa prevenção para a vida toda vai refletir, que é o nosso sexto princípio, onde a gente fala, eu só posso mudar a mim mesmo. Então, quem tem que começar a fazer a mudança de atitude somos nós, os adultos. Só por hoje e para sempre, que é o lema do Sobriedade. Mas o Sobriedade, que o Amor Exigente propõe, é o sobriedade de qualidade de vida. Eu olhei para minha casa e vi que eu estava criando meus filhos errados. Então, eu entrei no Amor Exigente pela prevenção. E até hoje eu gosto muito da prevenção. Nunca lee, vive solo una. Y creo que realmente es así. Tenemos la oportunidad, que no podemos despreciar, de vivir muitas vidas. Foi assim, uma paixão a primeira reunião. E a gente está na prevenção por isso também, para um mundo melhor, né, para que essas crianças também tenham um futuro melhor. E eu pude dizer não sem culpa e com propriedade. Como isso muda um relacionamento. Aprender a me perdoar. Eu vou ter que aprender a olhar para trás, não para viver do meu passado, mas para olhar a ele e perceber que onde hoje eu estou, a vida é muito melhor. Como seres humanos, nós estamos aptos a errar. E o Serginho sempre dizia para mim assim, Thaís, você até tem razão, mas se você falar no tom que você vai falar, você vai perder a razão. O Amor Exigente, ele é a instituição que acolhe, que recebe e que nos vai ajudar a pensar sobre tudo isso. Porque quem está no Amor Exigente, que está aqui hoje, precisa pensar em si antes de pensar no outro. Desejando que cada um de nós nos tornamos pessoas ainda melhores, com a certeza que 2020 foi um ano muito difícil, mas não foi um ano perdido. Estar en Amor Exigente es construir para una transformación de una época. Não olhar para trás, o que passou, passou. E isso nos permite trabalhar esta alegria de Padre Haroldo. Estoy un poco emocionada y no es común en mí, porque nunca había compartido con mi pueblo brasilero, que tantos recuerdos y tantas cosas gratas, buenas, me ha dado en la vida. Eu gosto muito quando a gente pergunta que dia é hoje. Hoje é um novo dia, é um novo caminhar. Seu amor sem exigência me humilha. Sua exigência sem amor me revolta. E o seu amor exigente me engrandece. Eu somente posso alcançar essa melhor qualidade de vida que eu busco até mesmo para a minha família, se eu primeiro olho para mim. Alegria, alegria. Isso foi bálsamo para as minhas dores. Dalla Sicilia, dal centro della Sicilia, Caltanissetta, arriviamo in Brasile. Grazie anche a voi. Ok, ela disse então que gostaria de dar
as boas-vindas a vocês, a este grupo, e por meio também da internet, chega aqui na Sicília, em Caltanissetta, e nós chegamos até vocês. E a nossa postura deve ser sempre: nós te amamos, mas não aceitamos o que você faz de errado. Ou seja, o que é bom para mim tem que ser bom para você. Nós precisamos estar falando a mesma língua. Y bueno, en ese momento pensé algo amplio como prevención, tratamiento y calidad de vida. A gente acha que praticar os princípios é uma coisa muito assim, não é parte do cotidiano da gente, né? E quando a gente vive o programa, quando a gente integra o programa na nossa vida, eu dou a ele a liberdade de ser responsável e de crescer, e dou a mim essa mesma liberdade, né? E isso não é abandonar. Quando eu deixo que o outro escolha, quando eu dou para o outro responsabilidades, eu não estou abandonando. Ao contrário, eu estou amando. Mas, essencialmente, nas questões, eu digo assim, e o Wilson falou aqui, na questão do espiritual também. Eu acho que quanto mais preparado eu estou espiritualmente para as questões das crises, eu vou ter muito mais serenidade também para poder entender as diferenças. Mas simplesmente entendendo que a gente tem todas as possibilidades para ser feliz. A gente nasceu para dar certo. E a gente pode recomeçar mesmo, para dar certo a partir do minuto agora. Para falar um pouquinho do resultado de crise bem administrada, que, na verdade, o resultado vai depender de cada um, né? do deciforese de cada um. É como um livro em branco, cheio de páginas em branco. Quem vai escrever esse livro somos nós. Neste mundo conturbado e de ilusão, é preciso caminhar, meus companheiros, romper nossas amarras e grilhões, banir tudo que nos faz prisioneiros. Vamos logo dizer não à violência, vencer toda a preguiça e desalento, agir. Romina, é com você agora. Estava aqui perdida nessas mensagens aqui, aí você me chamou de repente assim, ainda estou me deleitando aqui com essas mensagens maravilhosas, né? Um pouquinho de cada um de nós aí complementando toda essa retrospectiva desse ano tão difícil que nós vivemos, mas também tão transformador para nós do AE, que pudemos ter a oportunidade de estarmos nessa condição hoje, né? Juntos aqui, de alguma maneira podendo trocar, mesmo que não presencialmente. Então, essa é uma grande oportunidade. Bem, eu agradeço o convite, fico muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Romina Miranda. Hoje eu estou em AE como coordenadora nacional dos grupos de cônjuges, sou uma voluntária de Amor Exigente há cerca de 8 anos. Iniciei em Amor Exigente por uma questão, claro, que pessoal, né, na conjugalidade, e fui, na verdade, utilizando a minha carreira como jornalista, depois como pesquisadora, depois estudando outras áreas para poder atuar com famílias de uma forma também profissional, né? E hoje eu tenho vivido, então, essa oportunidade de estar levando a mensagem através da vivência, da técnica, da teoria, de tudo aquilo que eu venho estudando e aprendendo também em Amor Exigente para poder compartilhar. O convite de hoje foi para que nós falássemos a respeito de um tema que é de extrema relevância, na minha opinião, para explicar as nossas relações, né?
Em Amor Exigente, nós aprendemos a olhar para as nossas relações a partir de nós mesmos, né? Podemos entender qual é a nossa responsabilidade na parcela, qual é a parcela que nos cabe na relação, seja ela uma relação conjugal, fraternal, parental. E aí, então, entendemos que precisamos trabalhar a nós mesmos para que possamos conseguir uma mudança no nosso sistema familiar, para que possamos impactar de forma positiva as pessoas que convivem conosco. E quando nós falamos em codependência, que é, na verdade, esse padrão relacional que afeta a maioria de nós em Amor Exigente, que temos relações ou que já tivemos com dependentes químicos, seja na nossa infância, adolescência, fase adulta. Quando falamos em codependência, nós falamos em um padrão que impacta diretamente a nossa forma de se relacionar. Então, nós temos dificuldades no relacionamento interpessoal, ou seja, conosco, e isso é deflagrado nas nossas relações com os outros, né? Sejam eles quem for, e claro que de formas distintas, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho mais dificuldade em me relacionar com o meu filho, porque ele vem fazendo uso de substâncias, porém, a minha filha, apesar de não fazer, eu tenho outras dificuldades com ela, minha assertividade, por exemplo, porque o padrão relacional é meu, né? Sou eu que tenho questões na relação. Então, qual é a ideia quando a gente fala em olhar para isso? Nós lembrarmos que a codependência, e eu sempre gosto de trazer esse contexto, a codependência ela é nossa, né? A codependência ela não é do outro. Sou codependente do meu filho, sou codependente do meu parceiro. Não, eu tenho o meu padrão codependente, que muitas vezes, na maioria delas, veio comigo de questões da minha infância, e isso se revela na minha forma de se relacionar, de me relacionar com outras pessoas. Hoje, o meu desafio pode ser o meu cônjuge, pode ser o meu pai, o meu filho, mas isso não significa que se eu deixar de ter um relacionamento com essa pessoa, eu não estarei mais reproduzindo padrões codependentes, né? Eu acho que isso fica muito claro para nós, principalmente nos grupos de cônjuges, quando nós ouvimos os relatos de pessoas que já conviveram com dependentes químicos, que de alguma maneira sempre reproduzem esses padrões, né? Então, terminam um relacionamento e começam outro, e outro, e outro, e aí vem aquela sequência de relacionamentos disfuncionais, sejam com dependentes químicos ou compulsivos por outros objetos, outras substâncias, mas que, de alguma maneira, o padrão vem sendo reproduzido. E por quê? Porque a codependência é nossa. Então, enquanto nós não olharmos para nós, da onde ela veio, como ela se instala, como ela se deflagra, como eu lido com isso, eu posso ter inúmeras relações que eu vou estar sempre tentando consertar aquilo que eu não consertei, né? E aí nós selecionamos, então, um tema específico dentro desse contexto para falar hoje, que é a questão da afetividade. Então, qual foi a ideia ao tentar trazer um tema que pudesse, de alguma maneira, ter uma correlação com o nosso princípio do mês? Quando nós falamos em raízes culturais, que eu particularmente acho um dos princípios mais profundos na minha concepção de AE, que nos leva realmente a fazer essa viagem ao nosso passado, viagem à nossa origem, à nossa infância, à nossa adolescência, à família de origem, a família da nossa família de origem, né, onde nós temos a oportunidade de fazer essa revisitação ao nosso passado. Na minha concepção, é um princípio extremamente profundo pela possibilidade, justamente, de me deixar fazer essa viagem, porém com uma nova postura, né? Uma viagem onde eu reconheço algumas coisas que aconteceram no meu passado, mas com aceitação, sem julgamento, sem o objetivo de justificar as minhas mazelas atuais ou os meus comportamentos atuais, mas de entender como essas questões que aconteceram na minha infância, adolescência ou na minha família de origem se refletem hoje no meu padrão de me relacionar. E aí eu busco, então, aceitar, perdoar, reconhecer
Lembrando que nós não podemos modificar esse passado, mas nós podemos escolher daqui para frente o que nós vamos ou não reproduzir desse passado nas nossas relações. Tem alguém com o microfone aberto, eu só não consegui enxergar quem é. Eu ia te pedir desculpa só para a gente interromper. Ederaldo, pode fechar esses microfones para a gente, por favor? Estou procurando ele e não encontro. Moto G, eu não sei quem é. Fechou. E eu pedi para... Fechou. Tem a Moto G7 Play. Se ficar aberto, gente, o microfone acaba interrompendo e atrapalhando a palestra, porque vem o som da pessoa que está com o microfone aberto, tá bom? Então, vamos manter, por favor, nossos microfones fechados. Bom? Obrigada. Desculpa, Romina. Imagina. Então, vamos lá. Então, voltando, né? Então, quando nós estamos olhando para os nossos padrões, eu acho que ele não está ouvindo, viu? Porque continua, ele fica intermitente, abrindo e fechando. Mas vamos lá. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer essa visita à nossa infância, ao nosso passado, às nossas raízes culturais, nós vamos descobrir vários aspectos, vários padrões que nós falamos, né? E um deles que nós gostaríamos de falar hoje é justamente o padrão da afetividade, né? E por que falar em afetividade? O que é, na verdade, afetividade? Ou qual é a importância? Por que trazer esse tema associado às raízes culturais? Porque o nosso padrão afetivo, ele é transmitido para nós justamente nessa sequência. Nós aprendemos a expressar, recebemos e expressamos a afetividade, com base naquilo que nós recebemos na infância de nossos pais ou cuidadores. Eles, por sua vez, receberam a afetividade dos pais deles e assim sucessivamente, e esse é um padrão que ele se reverbera de relação em relação. Nós falamos, através da teoria sistêmica, que ele se dá de uma forma intergeracional, ou seja, ele vai se dando de geração em geração. Independente de ser um padrão aprendido pelo comportamento, que nós podemos até estar reproduzindo, pela visão do comportamento, nós estamos reproduzindo essa mesma forma de dar e receber afeto, mas independente do comportamento, dentro da teoria sistêmica, nós recebemos essa transmissão, mesmo que nós não a tenhamos observado, porque ela nos é passada de diversas formas. A afetividade, ela é verbal e não verbal. Ela se dá através do toque, ela se dá através da falta do toque, ela se dá pelo carinho ou pela falta de carinho, pela verbalização positiva ou negativa, e isso vai construindo a nossa forma de nos relacionarmos, né? Eu acho, assim, tem um exemplo bem prevalente que a gente ouve com bastante frequência, né? Eu amo a tal pessoa da minha família, mas quando eu quero expressar, eu não consigo, ou quando eu abraço, essa pessoa fica dura, né? Eu vou dar o abraço e a pessoa fica rígida. Por quê? Esse é um exemplo de um padrão de afetividade que não significa necessariamente que o nosso sentimento, a nossa emoção seja diferente. Nós temos essa emoção, esse sentimento, mas o nosso padrão de transmissão desse afeto é que é reverberado daquilo que a gente consegue fazer, né? Então, quando a gente fala que a afetividade ela tem várias formas de expressão, por que é importante a gente olhar para trás? Porque muitas vezes hoje nós queremos ter um padrão diferente com os nossos filhos ou nos nossos relacionamentos, mas não é só uma questão de eu mudar o meu comportamento. A partir de agora vou tentar ser mais afetiva, vou abraçar mais, vou elogiar mais, ou vou me permitir ser elogiada. Se isso não for algo que realmente já foi trabalhado internamente, olhado para a minha história, eu vou ter dificuldade, né? Eu vou ter um estranhamento nesse manejo da afetividade. Na codependência, nós costumamos dizer que existe a dificuldade também em receber afeto, a dificuldade em receber elogio, a dificuldade em aceitar esse elogio, tomar posse dele e ter gratidão por isso, porque existem várias questões relacionadas ao não merecimento, a ideia de que isso não é para mim, a ideia da baixa autoestima. Então, com isso, a gente também tem dificuldade de receber, não só muitas vezes de dar, né? E o afeto,
muitas vezes até o outro limite, né, que a gente fala aí da superproteção, que nós achamos que talvez seja uma forma afetiva de transmitir algo para os nossos filhos, também não é uma afetividade funcional, né, uma afetividade que, na verdade, ela não transmite o que nós chamamos de amor maduro ou do amor autêntico, mas ela transmite algo em que nós ainda precisamos ter essa superproteção para, de alguma maneira, sublimar alguns aspectos interiores, como a culpa, etc. E em amor exigente, a gente vai tendo a oportunidade de, a cada princípio, né, a cada momento de evolução e caminhada, a gente vai entrando em contato com tudo isso, bem devagarzinho, a gente vai assimilando, entendendo pouco a pouco. Mas vamos, então, focar aqui na nossa questão de hoje, né, da afetividade. Então, é importante a gente entender que o padrão, quando a gente fala em padrão, a gente está falando de uma sequência de comportamentos, né? Então, esses comportamentos, eles foram se dando com tamanha repetição, que eles acabaram se tornando um padrão. Então, quando a gente olha, por exemplo, analisa a história familiar de um indivíduo, a gente encontra padrões de interatividade, padrões de comunicação, padrões de afetividade, que é aquele conjunto de comportamentos que veio acontecendo desde a sua infância, passando pela sua vida toda, e muitas vezes, como eu já disse, desde da história da sua família de origem, para que então se formasse esse padrão. E esse padrão, ele é constituído, como eu disse a vocês, de carinhos que são transmitidos não só pela fala, ou seja, não são só verbalizados, como pelo toque, pelas atitudes e pelas intenções. Tudo isso, principalmente, vivenciado nas relações familiares, que são, na verdade, o nosso grande laboratório de tudo aquilo que vai acontecer nas relações sociais, né? Então, quando a gente diz a família como núcleo protetor ou como núcleo que nos dá a base para o todo, é que tudo aquilo que a gente vai vivenciar na nossa família, nós vamos deflagrar nas outras relações. Então, por que eu tenho relações sociais ou relações afetivas, que eu vou construindo relações disfuncionais? Porque, de alguma maneira, essa disfuncionalidade eu já vivi na minha família de origem. Então, eu começo a projetar isso em todas as minhas relações, assim como o padrão de afetividade. Lembrando, então, como eu já disse a vocês, que ela envolve demonstrações de amor, carinho, aconchego, respeito, amizade. Ela, na verdade, inclui formas de atenção para com o outro. Ou o inverso, quando a gente tem afetividade negativa, é a não demonstração do amor, a não demonstração de carinho, ao contrário, nos traz os sentimentos de rejeição, de negligência, de abandono, né? Então, a afetividade é a maneira como isso tudo é transmitido. É importante lembrar que ela começa, então, na família, ela vai favorecendo a conexão entre todos os membros e ela se dá não só pelo verbal, mas também, e muitas vezes, principalmente, em algumas famílias, às vezes que a gente fala que nas famílias que vivem a dependência e a codependência, nós temos, às vezes, padrões de comunicação chamados nulos, né? Ou silenciosos, que são aqueles padrões em que não há livre expressão de afeto. E através desse silêncio, dessa hostilidade, nós também aprendemos um padrão de afetividade. Eu me lembro, eu acho que vocês devem saber que eu tive a grande oportunidade, acho que a maior oportunidade e uma das maiores bênçãos da minha vida, de passar alguns anos convivendo muito intimamente com o Padre Haroldo para escrever o livro Uma Só Palavra, que é o livro onde nós retratamos a história dele na questão da dependência química. E tem um trecho muito, que eu nunca me esqueço, né, quando ele colocou aquele trecho, quando a gente falava em algum capítulo falando sobre prevenção, e ele dizendo quais eram as famílias que estariam mais propensas ao uso de substâncias e tudo mais. Aí ele disse assim, existem casas que nós entramos que nós podemos sentir o gelo nas paredes. Essas famílias terão problemas, né? Então era algo tão simples, tão metafórico que ele trazia e que nos era possível entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Então, esse gelo nas paredes é justamente essa hostilidade, né? Esse ambiente hostil, esse ambiente frio, esse ambiente sem expressão de afetividade, que também traz para nós um padrão de afetividade, né? Então, às vezes, por exemplo,
quando a gente começa a olhar para um casal, né? Em raízes culturais, a gente costuma fazer isso com muita frequência nos grupos de cônjuges. Então, a esposa ou a parceira, a namorada, ela começa a perceber como foi o padrão de afetividade dela com a mãe e com o pai. Então, um deles extremamente afetivo, o outro mais rígido, mais afastado, porque a história dele também trazia isso. E agora, como ela vem construindo isso com o marido? E ele também faz essa viagem, busca, etc. E como é que isso vai se dar nessa nova relação? Né? Então, percebam, a nossa construção da nossa nova família, seja ela a nossa conjugalidade ou a família que a gente pretende construir a partir de agora, a partir de hoje é o primeiro dia da minha nova vida, então eu gostaria de ter uma família funcional, ela vai passar necessariamente por essa avaliação dos nossos padrões de afetividade. Então, nas minhas raízes culturais, na minha vivência do primeiro princípio, eu vou entrar em contato com a minha história para entender como se deram esses padrões com a minha família de origem, para que eu possa entender parte do meu manejo das minhas relações afetivas hoje, né? Como eu venho reproduzindo isso. E aí, nós teremos, com a maturidade que nós vamos vivendo em amor exigente, a maturidade afetiva que a gente vai alcançando, nós teremos escolhas e poderemos dizer que se queremos ou não reproduzir tais padrões. Nós não precisamos reproduzir tais padrões. Como eu já disse, nós temos que aceitar, deixar ele no lugar dele, entender, né, de onde ele veio, como ele veio, mas o que nós vamos fazer daqui para frente é a nossa escolha da nossa nova vida, né? Então, eu já disse a vocês que esses conceitos podem ser transmitidos de geração em geração, e não só pela narrativa, pela verbalização, ou pelo toque, ou pela atenção, mas também pelas memórias, né? Tudo aquilo que a gente traz de memória afetiva, vocês vejam, às vezes, uma família, um indivíduo que perdeu um membro, vamos dizer que esse membro tenha falecido, ou até que esse membro tenha se ausentado do sistema familiar por qualquer outra razão. A memória afetiva, ela vai permanecer, né? O que aquele pai representou para aquela criança no período dos 0 aos 5 anos, por exemplo, mesmo que eles não tenham mais contatos daqui para frente, ou que os contatos venham a ser deteriorados, os vínculos rompidos, por exemplo, em função do uso e abuso de substâncias, o que foi feito no período, por exemplo, da primeira infância é um padrão de afetividade que vai ficar na memória do indivíduo, né? Então, isso tudo vai nos ajudar a construir. É importante a gente entender que, às vezes, a gente diz, nossa, mas hoje ele não tem nem mais contato com o pai, ou não tem mais contato com a mãe, ou o vínculo rompeu, e como ainda pode haver uma reconstrução? Por meio dessa afetividade que um dia foi transmitida, porque ela gera memória no indivíduo, né? E nós podemos buscar as nossas mais profundas memórias em relação a afeto que nos foi transmitido na primeira infância, dos nossos pais, dos nossos cuidadores ou de outros membros da nossa família, e certamente nós vamos entrar em contato, tanto com a memória positiva, da afetividade positiva, como da memória que não seja, da afetividade que não seja positiva. E aí, a ideia é que nós, então, repetimos de forma inconsciente esses padrões, sejam eles positivos ou negativos. Então, por que é importante eu olhar para trás? Porque eu não vou repetir só o que é bom, eu também vou repetir o que é ruim. Então, se eu gostaria de ter padrões afetivos novos, de transmitir afetividade de uma forma diferente, eu preciso entender o que aconteceu de ruim ou de bom lá atrás, que pode ser perpetuado na minha vivência. E isso é algo extremamente construído dentro da base do sistema familiar, né? Então, é fundamental que nós entendamos, quando a gente fala de família, o papel da família no desenvolvimento da afetividade. O que nós estamos transmitindo hoje para os nossos filhos é aquilo que ele vai poder mais adiante transmitir, né? Vai poder no sentido de reprodução inconsciente.
Se mais adiante ele vai entrar em contato com isso e vai escolher reproduzir ou não os nossos padrões negativos, que bom. Mas se nós pudermos, né, fazer um trabalho preventivo, e por isso que a gente diz que quando a gente está trabalhando uma família hoje, a gente já está trabalhando a família de amanhã, é justamente nesse sentido, né? Porque se hoje tenho consciência que a minha maneira de transmitir afeto para as nossas crianças, para os meus filhos, enfim, vai reverberar na sua escolha lá na frente da transmissão afetiva, o quanto isso me traz a possibilidade de olhar de uma forma extremamente consciente, responsável para a maneira como eu venho construindo afetividade com os nossos filhos. E isso acho que é muito importante também quando nós pensamos, né, no que nós estamos vivendo hoje, todas as dificuldades que a gente vive, inclusive com a introdução da questão da tecnologia, que claro que tem aí os seus pontos positivos, como o fato de nós podermos estar aqui hoje, mas quando a gente percebe o lugar que ela vem ocupando nas famílias e o quanto ela vem tirando dos pais a possibilidade de estarem próximos aos filhos, no sentido de intensidade de demonstração de afeto. E o quanto isso vai mais à frente reverberar em vazios emocionais nessas crianças que não tiveram a livre expressão da afetividade, porque o nosso tempo tem sido roubado de alguma maneira para essa questão. Né? E isso acho que esses dias eu estava lendo um texto no Facebook, mas foi um texto tão tocante que alguém contava a história de uma moça que tinha vindo para casa da família a contragosto da mãe, mas que aquela moça era o pai e queria que ela estivesse em casa. E que ela era ousada, que ela falava de muitas coisas novas, que ela falava palavrão, que um monte de coisa, falava da moça, mas que o pai adorava a moça e a mãe não. E aí tinha noites que o pai levava a moça para dormir no quarto dele. E a mãe ficava brava. E eu lendo o texto assim, falei, gente, quem será essa moça, né, que pode fazer tudo isso na casa? E ao final, o autor revela no texto que essa moça se chamava televisão. E que naquela época ela já trouxe alguns estragos para a família, né? E que hoje ela já trazia os seus netinhos, que era o celular, o computador, e etc, etc. Então, eu achei aquele texto assim tão representativo, né? De que é uma figura emblemática, que é mais um membro da composição familiar, que de alguma maneira nos tira a possibilidade de nos conectarmos com os outros membros e de expressar a afetividade que nós gostaríamos. Vamos lá. Eu estou seguindo aqui um slidezinho meu, às vezes eu volto para algumas coisas, mas eu preparei o material para poder ser mais didática com vocês. Bom, importante a gente entender que os estilhaços provocados pela falta das manifestações afetivas nos relacionamentos geram conflitos e deixam marcas contundentes em todos os familiares envolvidos, inclusive em outras gerações. Então, esse contexto de dizer os estilhaços provocados pela falta das manifestações geram conflitos, né? Então, muitos conflitos têm base justamente na falta da manifestação afetiva nos relacionamentos de cuidados. Então, se hoje nós temos o que nós chamamos das feridas, dos traumas, das dificuldades, dos conflitos relacionados ao vazio do abandono, da negligência, da rejeição, que de alguma maneira nos trazem essa intensidade nas relações com o objetivo de não permitir que a gente viva novamente essas experiências, né? Então, eu quero cuidar demais para não entrar em contato com o abandono, eu amo demais para não entrar em contato com a rejeição, eu não sei falar não porque eu não quero me sentir negligenciada, né? Então, todo esse nosso comportamento na codependência, ele tem, na verdade, de uma forma intrínseca a questão dos medos, né, que são medos da infância, medos de questões que nós já vivenciamos, e ainda assim quando nós falamos das relações parentais, né, às vezes tem alguns pais que falam assim para mim, Romina, então depois que eu descobri que meu filho usa drogas, eu me tornei um codependente? Não, né, não necessariamente temos todas as características de um codependente, podemos ser famílias que foram impactadas pelo uso. Porém, a maior parte de nós que tem a codependência ou que deflagra esse padrão,
esse padrão não nasceu depois que nós descobrimos que nossos filhos usavam drogas. Esse padrão nos acompanha desde a nossa infância e nós reproduzimos esse padrão com os nossos filhos, né? Então, por que a dificuldade de falar não é tão intensa? Porque faz muito tempo que eu tenho dificuldade em falar não. Talvez desde que eu era pequena. Porque eu tive que falar sim para os meus cuidadores inúmeras vezes para poder me sentir aceita dentro do meu sistema familiar, né? Então, acho que essa questão das raízes culturais, elas vão muito além de entender só a origem do contexto de quando veio o uso de substância, mas a minha origem, independente da existência do uso de substâncias, né? Então, acho que é aí que está a riqueza, a profundidade desse princípio de aí que nos introduz nos princípios de uma forma já tão profunda, nos trazendo tantas descobertas, né? Aí, legal a gente entender que existem alguns padrões efetivos de relação, né? Então, quando a gente faz uma avaliação, digamos, mais teórica ou mais aprofundada das relações familiares, nós sabemos que existem, então, os padrões que formam aquelas relações distantes, que são as relações esvaziadas, aquelas relações em que os vínculos são mais fragilizados, em que não existe manifestação de carinho, que não existe, muitas vezes, o sentimento latente, mas muito mais frágil, muito mais vulnerável, que é um padrão de comunicação, um padrão de relacionamento bem distanciado. E, por outro lado, lá na outra ponta, existe, na outra polarização, vamos dizer assim, existe o padrão fusionado, que é justamente esse padrão que acompanha a vivência da codependência e da dependência afetiva, que é aquele padrão de extremo apego, né? Então, superproteção, quando a gente fala da relação de pais e filhos, ou até de irmãos, a dependência afetiva no relacionamento conjugal, quando há dificuldade de diferenciação entre os membros, os papéis são misturados, marido e mulher se enxergam como um só, não conseguem ter a própria individualidade porque têm relações fusionadas. Então, esse também é uma outra ponta do padrão de afetividade extremamente nociva. E qual seria, então, o padrão funcional ou o padrão ideal, né, de afeto? O que nós chamamos de relação harmônica, que é quando não existe nem o distanciamento e nem a fusão, existe o equilíbrio. Assim como nós falamos em comunicação, e a gente sabe que, por um lado, existe a comunicação passiva, por outro lado, a agressiva, que também é um padrão da codependência. E qual é o padrão do meio, o padrão funcional? A comunicação assertiva, né? Então, vejam que na codependência, a gente sempre está migrando entre as polarizações. Ou a gente tem um vínculo totalmente fragilizado com alguém, porque a gente não consegue dar conta de lidar com essa manifestação afetiva, ou a gente tem um vínculo super fusionado que a gente precisa fazer demais, e a gente está sempre, na verdade, buscando ir para esse ponto de equilíbrio, né? Tanto do padrão de comunicação, quanto do padrão de afetividade, como de qualquer outro, né? Mas aqui, especificamente, o padrão afetivo funcional é o harmônico, é aquele que não tem nem fragilidade de vínculo, mas também não tem excesso e fusionamento, né? Ou fusão. E isso, então, vai formando, né, esse padrão que nós chamamos, e por que é interessante a gente entender padrão? Porque se é padrão, é condição e pode ser modificado, né? E eu acho que esse é o grande ganho, o grande aprendizado em Amor Exigente, que até a Rosa estava falando lá no início, né, Rosa? Acho que é quase a música da Síndrome da Gabriela, né? Não serei assim, não sou assim, serei assim para sempre. Então tudo isso eu vivo na minha relação codependente? Sim. Mas não significa que eu vou viver para sempre, né? Se eu estou entrando em contato com essa realidade, estou acessando esse histórico da minha família, isso faz sentido para mim, eu já estou na metade do caminho para agora começar a fazer diferente, né? Então, não é algo que eu descubro para me vitimizar ou para racionalizar de uma forma negativa, mas muito pelo contrário. Poxa, então se isso aconteceu lá atrás, se isso era um padrão da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, eu não preciso.
Eu tenho dificuldades? Tenho. Vou transformar meu padrão de afetividade de hoje para amanhã? Não. Vou começar a ser mais afetuosa, mais gentil, ou vou me permitir ter uma relação mais saudável, vou transmitir as coisas de uma forma diferente? Isso é um processo de construção. Mas a grande descoberta de onde isso vem e como vem, já nos proporciona bons passos aí nas andanças rumo à mudança de padrão. Então, eu gosto muito quando a gente pensa em padrão como condição. Né? Assim como esse padrão foi construído por diversos comportamentos, ele vai ser desconstruído. E em AE, quando a gente fala em mudança de comportamento, quando nós, nos nossos retornos, sugerimos mudanças comportamentais, é para quê? Justamente para começar a criar um novo padrão. Eu vou começar a agir de uma forma diferente e vou, então, começar a criar um novo padrão. Então, quando a gente diz assim, eu consegui falar o meu primeiro não, foi um alívio, e agora eu já estou mais fortalecida para falar o segundo, o terceiro. Por quê? Porque eu estou começando a construir um novo padrão, um padrão de comunicação onde eu não sou mais passiva, eu consigo ser assertiva. Importante entender que dentro da afetividade também acontecem alguns modelos específicos dentro da relação codependente, que configuram o que nós chamamos de triangulações, que são aquelas relações em que os membros interagem entre dois e triangulam com um terceiro. Então, por exemplo, existe um casal e um filho. Naquele casal, o pai é mais afetuoso e a mãe é um pouco mais distante, até pelas vivências, óbvio, que ela teve, por isso que ela tem esse padrão. E aí esse pai cria uma aliança de afeto com esse filho e a mãe, de alguma maneira, se sente excluída. Então, aquela fala de que ele é muito mais apegado com o pai do que comigo, eu não consigo dar carinho como o pai dá, ou vice-versa, né? Ou os filhos que têm mais, que formam às vezes triangulações entre eles, irmãos, e acabam deixando um outro triangulado, ou numa relação entre casal que o marido e a esposa e a mãe, então o filho tem mais manifestação afetiva com a mãe e não consegue ter com a esposa, isso também cria essa triangulação. Isso é muito comum acontecer, mas não é funcional. O que nós precisamos é tentar equalizar os padrões de afetividade, de forma que as pessoas tenham como receber e doar afeto de uma forma homogênea, né? De forma que as pessoas possam se sentir pertencentes ao sistema familiar. Né? Vamos lembrar que a nossa primeira necessidade, uma das nossas primeiras necessidades humanas é o pertencimento. Né? Então, quando a gente vem para reunião de amor exigente, o que a gente busca num primeiro momento? A varinha mágica, a resolução do nosso problema, e depois a gente percebe o quê? Que a gente não tem essa resolução mágica naquele dia, mas que nós começamos a nos sentir pertencentes a uma nova família, e que muitas vezes nós não estávamos nos sentindo pertencentes à nossa família de origem, ou à nossa família constituída, porque os padrões estavam tão disfuncionais que lá dentro eu não conseguia me sentir bem, confortável, pertencente, e agora na minha família eu me sinto. E como é bom me sentir pertencente a uma família funcional como a família E. Porque quanto mais eu me sinto pertencente a essa família, mais eu vou me fusionando com os padrões dessa família. E se essa família é uma família saudável, no sentido de que a E fornece instrumentos para viver com saúde emocional, nós vamos cada vez realmente estar melhores, né? Então, vamos só para ir finalizando, eu não me atentei aqui ao tempo. Rosa, se você puder até me dar uma orientação de em que tempo estou, porque eu não tenho muita noção, até para eu poder já ir finalizando aqui. Ô, Romina, tranquilo, nós ainda temos aí quase meia hora. Então tá bom, porque eu realmente não atentei a hora que eu comecei e eu gostaria também de deixar um tempo para a gente poder trocar um pouquinho. Então, eu vou falar mais um pouquinho e a gente, mais uns 10 minutinhos, aí a gente para poder trocar. Gostaria de trocar perguntas, etc. Então, voltando, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre como que a afetividade vai formando modelos de padrões. Então,
quando eu disse a vocês que o modelo ideal ou modelo funcional é o relacionamento harmônico, o que acontece dentro desse relacionamento? Existe uma experiência emocional de união entre um ou mais membros que nutrem entre si sentimentos positivos um para o outro e que possuem interesses, atitudes ou valores recíprocos. Então, eu me lembro que, acho que um dia desses também, numa reunião, alguém falou assim, o que me dá angústia é saber que os nossos sonhos de casal só podem ser realizados se ele, por exemplo, estiver em recuperação, né? Então, vejam só, né, o que a gente procura entender aí, que nós não podemos deixar a nossa vida, a nossa felicidade ou a realização dos nossos projetos na mão do outro. Mas é possível entender que numa relação conjugal, por exemplo, quando nós construímos ideias para o casal, que 50% da realização dessas ideias com aquele casal está na mão de cada membro, 50% de cada. Então, nesse sentido, isso vem a reforçar justamente que esse padrão relacional harmônico, ele precisa de reciprocidade, que para ter harmonia precisa ter reciprocidade. Então, um corresponder às expectativas do outro dentro daquilo que foi proposto. Não expectativas de ideais, do que eu sonhei para mim, como o príncipe encantado, e o outro tem que corresponder. Isso é outra ideia, né? Tema de outra domingueira, que aí são os nossos pensamentos mágicos dentro das nossas questões conjugais em codependência. Mas falando daquilo que é possível, precisa haver dentro do relacionamento harmônico a reciprocidade, a constituição de um membro ter atitude e interesse que corresponda ao do outro, e muitas vezes a gente anda na contramão do interesse do outro, da atitude do outro, da reciprocidade, e ainda assim tentando fazer dar certo, né? Então, até que ponto eu estou indo na contramão de um relacionamento? Quando que esse indivíduo vai ter uma rota paralela à minha, para que nós possamos efetivamente ter um padrão funcional, né? Então, a gente diz que, a gente sabe que por meio das nossas mudanças de comportamento, a gente acaba, de alguma maneira, afetando o outro, e isso é muito positivo, porque quando nós temos mudanças positivas em nós vamos afetar o nosso parceiro, a nossa família de alguma maneira. Quando isso efetivamente acontece, a gente consegue ver essa rota se mobilizando, né? Se havia uma mão diversa aí, a gente começa a perceber o paralelo começando a acontecer. Então, esse padrão de afetividade vai ficando harmônico. Um transmite para o outro aquilo que tem, que pode, o outro aceita, o outro valoriza, mas quando isso está totalmente disfuncional, ou seja, quando um dá mais, o outro dá menos, a relação entrando em desequilíbrio, quando um faz demais e o outro não consegue retribuir, é um desequilíbrio. Então, a relação afetiva, ela precisa de equilíbrio, e equilíbrio está na reciprocidade, né, o que cada um pode dar para o outro. E um outro ponto importante quando a gente fala de padrão harmônico é a diferenciação dos membros entre si e com sua família de origem, né? O que é a diferenciação dos membros entre si? Esses padrões fusionados, sejam eles na conjugalidade ou até entre os pais e filhos, é aquele padrão em que o indivíduo não pode ser ele mesmo, ele não consegue construir a sua própria individualidade. É tudo muito fusionado, nós somos nós fazemos juntos todas as coisas, nós não temos um espaço para respirar, nos encontrarmos para então nos complementarmos no outro. E isso também na relação dos pais, né? Os pais que super protegem ou os filhos que super dependem, né? São relações fusionadas, onde o indivíduo não consegue criar sua autonomia, ele vive em função do relacionamento. E essa semana eu estive com o Amor Exigente de Mato Grosso do Sul, nós falamos sobre essa questão da individualidade, e é justamente essa ideia, eu só tenho padrão funcional de afetividade se eu tiver individualidade. Eu tenho a minha construção individual e eu estou com o outro para ter uma relação complementar, de troca. E o que é a diferenciação com a minha família de origem? Eu acho que esse é o grande ponto aqui da nossa fala de hoje, da nossa conversa. Me diferenciar da minha família de origem, criando a minha própria autonomia afetiva, é algo não muito fácil, diria que bem difícil, né?
Porque os nossos padrões, tanto afetivos como de comunicação, diversos outros padrões da nossa família, de alguma maneira, inconscientemente, também nos remetem a reproduzi-los, porque assim nos sentimos pertencentes a essa família de origem. É como se eu começasse a querer ter padrões diferentes e aquilo começasse a me tirar dessa sensação de pertencimento. Eu não sou mais como eu deveria ser, como meu pai projetou que eu fosse ou como ele era. Então, por uma lealdade inconsciente, eu quero continuar reproduzindo aquele padrão da minha família, mesmo que esse padrão seja nocivo. E isso acontece com muita prevalência nas famílias que têm padrões disfuncionais. Então, muitas vezes, eu tinha um padrão de violência na minha infância, e hoje, mesmo sem querer reproduzir a violência, eu reproduzo de alguma maneira. E quando eu tento fazer um movimento contrário, inconscientemente é como se eu estivesse desonrando ou não sendo leal àquilo que minha família me transmitiu. Vejam que é todo um processo inconsciente, né? O que a gente reproduz, às vezes, dos nossos pais, não só em termos de violência, mas a própria questão do uso de substâncias, a codependência, outros padrões que são, na verdade, reproduções de modelos que nós vimos na nossa família de origem, né? E que a gente sente um estranhamento na mudança, por quê? Porque a gente não se sente mais pertencente àquele sistema. Então, às vezes a gente acha que a nossa dor é só de hoje ou da mudança de hoje, mas não é. É uma dor de estar deixando de nos diferenciarmos de lá atrás, da nossa família de origem. Só que o relacionamento saudável, ele precisa que o indivíduo tenha essa autonomia em relação ao sistema de origem. Eu escolho o meu destino, eu escolho a minha forma de me relacionar, de me comunicar, independente do que os meus pais fizeram ou me deram. E ainda assim vou continuar a amá-los. Ainda assim vou continuar a honrá-los, a ser pertencente. Porém, eu sou diferente, né? Então, essa é a grande lição da individualidade na diferenciação da família de origem. E eu digo que não é algo tão fácil, porque todos nós entramos em contato com padrões que não são nossos, que são da família, mas que a gente reproduz como uma forma de amor, como uma forma de honra, como uma forma de ser leal. E que a gente tem a sensação de que se não fizermos daquela forma, não amamos mais. E não é verdade, né? Então, é algo que precisa ser bastante vivenciado. E os outros padrões que se formam são o relacionamento de superenvolvimento, que caracteriza aqueles relacionamentos onde há a fusão e a dependência emocional, ou seja, não há diferenciação entre os membros, esses membros se fusionam achando que um é o outro e o outro é o outro, eu só faço aquilo se ele fizer, aquilo que ele faz me impacta, eu impacto a ele também, mas de uma forma extremamente fusionada. Existe mais um ponto que é o relacionamento fundido e conflitual, que nesse a gente já começa a ter na dependência emocional um estreitamento, o que traz a presença muito constante de conflito entre os membros. Não há diferenciação, e é justamente nesses relacionamentos que a gente já começa a ter um índice maior de abuso e violência emocional, violência psicológica, violência física e violência verbal, né? Todos os modelos de violência. Por quê? Justamente por ser conflituoso e fusionado. Ele é fusionado, mas ele é conflituoso. Esse é aquele padrão de relacionamento que a gente diz, eles só brigam, mas eles não se separam. Ou eles se separam toda semana e voltam. Uma relação em que existe uma dependência emocional, mas o padrão de conflito é o ponto de atração, é o que faz com que eles continuem juntos. Isso se dá só nos relacionamentos afetivos conjugais ou entre namorados, noivos? Não. Também nas relações afetivas entre pais e filhos, né? Então, relações em que não consegue se estabelecer a harmonia, se estabelece um padrão de dependência versus conflito, versus agressividade. Talvez dentro das questões parentais seja um pouco mais difícil a gente olhar, ou um pouco menos falado, essa questão do abuso, da toxicidade, do relacionamento
fusionado ou da violência verbal, afetiva, etc., mas ele também se dá dessa mesma forma, né? Os membros dependem entre si de várias questões, inclui a dependência emocional, muitas vezes vem junto a dependência financeira, mas ainda assim eles têm dificuldade no afastamento, então eles se retroalimentam pelo conflito. É algo também muito danoso, né, mas que é um padrão que é formado pela forma de se relacionar. E, por fim, nós temos a possibilidade, então, de pensar que dentro dessas modalidades, do relacionamento harmônico, o relacionamento de envolvimento, fusionado, etc., ainda nós temos relacionamentos que se caracterizam só pelo conflito, e relacionamentos que nós chamamos de relacionamentos vulneráveis, que são aqueles que parece que nós estamos pisando em ovos sempre. Vamos ficar em silêncio para não ter discussão. Não fale um pouco mais alto, senão seu pai pode brigar. Não vamos... aquela relação onde a comunicação é extremamente passiva, justamente para não criar conflitos, né? Mas que é um relacionamento extremamente frágil. Então, quando a gente traz esses padrões transacionais, ou seja, como que a afetividade vai formando padrões, né, sejam eles de conflito, de vulnerabilidade, de fusão, de dependência afetiva, tudo isso está relacionado a modo de transmitir afeto. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês hoje como conteúdo relacionado ao tema que nós nos propusemos a tratar? Que dentro dessa relação familiar que nós olhamos aqui em Amor Exigente, existem vários pontos a serem observados. Um deles é o padrão de afetividade. Como vem sendo transmitido de forma verbal, não verbal, de forma de memória, de toque ou não toque, de atenção ou não atenção. Como é transmitido no meu sistema conjugal, como é transmitido para os meus filhos no meu sistema parental, como é transmitido para os meus irmãos no meu sistema fraternal, e como veio lá de cima da minha família de origem. Tendo a consciência de como tudo isso acontece, eu posso ter escolhas para poder agir diferente. E esses comportamentos que eu venho aprendendo em AE, a dizer não, a olhar para mim, a ter mais empatia, a ter mais escuta, a acolher, a separar o indivíduo do problema, eu te amo, mas não aceito o que você faz de errado. Todos esses lemas comportamentais, eles fazem muito mais sentido quando a gente entende que eles vêm para nos ajudar a formar um novo padrão de afetividade. Então, a ideia é que vocês possam, à luz do primeiro princípio, né, que é o princípio que nós estamos vivenciando esse mês, buscar as histórias de vocês da maneira que mais fizer sentido, né? Eu sempre sugiro nos grupos, além do nosso acesso aos nossos princípios, que são a nossa forma de vivenciar tudo isso, eu sugiro sempre que a gente possa fazer exercícios de escrita terapêutica, né, que é uma modalidade que muito nos apoia a colocar em ordem todos os nossos pensamentos, a nossa história, os episódios da nossa vida, né? Então, que a gente possa aí fazer essa busca à nossa família de origem com foco nos padrões afetivos, à luz do primeiro princípio, observando as nossas raízes culturais, e que a partir disso, que nós possamos, então, escolher o que nós gostaríamos ou não de reproduzir com os nossos. Mas o mais importante disso tudo é que em nenhum momento nós façamos essa busca e que mesmo que nos deparemos com pontos negativos e que não nos agradem, que a gente entenda que foi o que poderia ter sido. Que se o nosso pai e a nossa mãe não nos deu afetividade suficiente para nos deixar hoje como seres com questões mais funcionais ou saudáveis, provavelmente é porque eles também não receberam isso. E os pais não, e não, e não. Então, não existe culpa, existe responsabilidade, né? Então, em AE, a gente aprende a transformar culpa em responsabilidade. Meus pais não têm culpa. Eu aceito, reconheço, mas a responsabilidade em fazer diferente daqui para frente é minha, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, falando um pouquinho de afetividade. E agora eu gostaria de
abrir para as perguntas, para a gente poder interagir um pouquinho mais a respeito desse tema. Podemos? Podemos. Romina, antes do pessoal começar a te perguntar, primeiro eu queria dizer para as pessoas que a gente está gravando e que aqui não é um grupo de partilha. Então, a gente prestar atenção no que a gente está falando, porque vai ficar gravado, vai ser distribuído, né? A gente grava para as pessoas que não conseguiram estar aqui hoje possam assistir. Apesar de não ficar listado no YouTube, a gente tenta fazer de uma forma mais fechada mesmo. A nossa intenção não é estar aparecendo, mas é poder levar todas essas domingueiras que a gente tem participado para que as pessoas possam estar cada vez melhor. É a intenção, porque cada uma delas que a gente escuta, a gente sai com uma bagagem muito boa. Romina, preciso te agradecer muito. Eu lembro de você quando fazia o programa com a Dona Mara, depois o livro com o Padre Haroldo, Uma Só Palavra, que eu devorei. Depois, quando você estava lá no Nordeste lançando o livro Até que a Droga Nos Separe, que virou um livro de cabeceira para muita gente, o trabalho que você tem feito, né? Hoje a gente adiantou a nossa domingueira, porque coincidentemente a nossa domingueira está no mesmo horário dessa live, mas a gente não está competindo, porque quem não consegue ver aqui, vê depois aqui, quem não consegue ver lá, vê depois lá, não é? E você gentilmente está aqui com a gente, então hoje está fazendo uma dobradinha, muita gratidão de estar aqui. E assim, Romina, eu vou começar, eu costumo assim, anotar uns pontinhos do que foi dito, né, para tentar fechar e fazer um resumo, mas assim, me chamou muita atenção quando você disse consertar aquilo que eu não consertei e tentar construir uma nova família passando por essa avaliação. Hoje em dia, nos meus 63 anos, eu começo a perceber que eu não sei te dizer se alguma pessoa não passou em algum momento na vida por esse processo de codependência, né? Inconscientemente até, porque algumas vezes a gente faz mesmo bem consciente. E assim, quanto que a gente custa para amadurecer, sair da negação, assumir aquilo que está acontecendo, para que a gente possa mudar esse padrão. Eu, por exemplo, quis fazer uma história de vida totalmente diferente dos meus pais, né, quando eu me casei com o pai dos meus filhos, e depois eu fui ver lá na frente que eu repeti tudo. É como se a gente tivesse um imã, sabe aquele imã bem grandão, né, que tu faz assim com o imã, né, e ele cata e traz para você, e você diz, eu vou fazer uma história diferente. Quer dizer, mesmo que a gente tenha a consciência do que a gente passou e não foi bom, ou que a gente passou e pode ter sido assim, como você disse, o que os nossos pais puderam dar de melhor, mas que de repente, não é que não tenha nos tornado uma pessoa melhor, a gente pode sair dessa criação uma pessoa responsável, né? Mas a gente sai, assim, que criar filho não tem manual, né? Esse que é o problema, né? E cada filho vai nascer de um jeito. Então, você cria um de um jeito, tu pensa que vai poder fazer a mesma coisa para o outro, e não é assim. Mas, assim, por que que a gente tem essa... eu acho que é inconsciente isso, né? Essa coisa de atrair para a gente as questões que a gente já viu que não foram boas e, de repente, ver elas se repetirem na vida. Tipo assim... Dessa vez vai ser diferente. E eu achei legal quando você colocou assim, ó. Eu ando na contramão, até que ponto eu estou indo na contramão. O pior é que, às vezes, a pessoa ela anda na contramão e está tentando mudar o outro. Olha que doido. Cada vez eu estou ficando mais longe, mas eu estou querendo que aquela outra pessoa mude, né? Eu fiz uma pergunta muito grande, não sei se estou te ajudando para responder. Vamos lá, acho que tem alguns pontos, né, de repente, para a gente fazer uma conexão. Você sabe que, eu me lembro também que quando eu era criança, meus pais se separaram muito cedo, né, e eu tinha certeza absoluta, olha, isso não vai acontecer comigo, entendeu? Quando eu casar, meu casamento vai ser para sempre, eu não sei a que custo seria, mas essa era o grande sonho, a grande meta da criança que de alguma maneira não conseguiu lidar com aquela dor, que aquela dor trouxe algumas, aquele fato trouxe algumas dores, então eu iria reproduzir uma situação, mas de forma diferente. À luz da teoria sistêmica, e hoje, inclusive, eu estava agora há pouco lendo um livro para poder preparar um material justamente para a live,
que diz assim, né? Quando você falou, eu tenho dúvida se alguém hoje se alguém nessa vida não viveu a codependência, né? Porque o autor fala, se você teve a sorte de ter 2 pais que puderam te amar de forma madura e você não tiver nenhuma ferida, meio assim, que bom para você, né? Mas é muito difícil, justamente porque a gente não tem fórmula. Então, a nossa forma de amar, talvez a gente possa ter um amor maduro quando a gente tiver muitos anos-luz na frente, talvez a gente conhecesse um amor exigente lá na infância e a gente pudesse reproduzir já relações de amor maduro, de amor exigente. Mas a gente vem com uma forma de amar que ou ela é extremamente superprotetora, ou ela deixa faltar em algum sentido, porque são as faltas que vieram de alguma maneira, né? Então, o autor falava justamente isso, que a maior parte das pessoas vive alguma ferida nesse sentido, ou tem alguma fragilidade, mas que, enquanto nós não trouxermos isso à luz da consciência, nós vamos tender a reproduzir aquela mesma situação, reeditando-as em novos formatos, né? Então, eu trago aquela mesma história, no meu caso, por exemplo, trazer um casamento que, de alguma maneira, já tinha uma grande fragilidade para dar certo, que seria a dependência química, e o que leva, ao final, a confirmar a minha teoria da conspiração de que eu não sou merecedora, tá vendo? É assim mesmo, nada dá certo. E aí o imã, né? Poxa, não deu certo lá atrás, não deu com esse, não vai dar com aquele outro e com aquele outro, e aí a gente cria essa ideia de que a gente tem imã, mas, na verdade, a gente só está tentando reproduzir aquela história lá para ver se agora dá certo, né? Agora vou fazer dar certo. Só que a gente reproduz com pessoas que acabam tendo características muito similares aos nossos, né? Então, é uma complexidade muito grande, mas eu acho que quando a gente entra em contato com isso, que a gente traz a luz da consciência, é aquilo, a gente tem 50% aí da caminhada. Em relação à contramão, até ontem estava conversando com algumas meninas, a gente vê que está na contramão, a gente vê os sinais amarelos, mas a gente vai, né? E vamos indo, porque eu vou avançar e vai dar certo. Quando vem o farol vermelho é porque a gente já está na exaustão, aí a gente tem que voltar lá para trás com a nossa dor, e ainda bem que daí existe uma sala de amor exigente, que a gente recebe a gente para dar conta. Não, e é verdade. E é bonito assim, porque quando você coloca que, na verdade, todo, eu anotei muitas coisas aqui para depois eu ficar revendo e vou te ouvir de novo, mas que a saída é a prevenção. Então, é possível, né? E quando você fala também sobre o padrão que ele pode ser modificado. E aí a gente vai vendo que realmente isso acontece. A gente começa a buscar relacionamentos saudáveis, aprende a dizer não, aprende a dizer, peraí, eu estou me amando ou eu estou colocando a outra pessoa em primeiro lugar e esquecendo de mim, achando que eu fazendo isso pelo outro, o outro, né, vai me amar mais, não é? Exatamente. Porque a gente já nasce com aquela coisa assim, né, do amor, né? Eu estava lendo O Amor é uma Escolha, relendo, aliás, que eu li há 10 anos atrás, e fala exatamente isso, né? Como a gente quer preencher esse potinho. Mas eu te agradeço muito. Tanque de amor, né? O tanque furadinho. O tanque furadinho, pois é. Vou deixar aí agora o Ideraldo ver a questão das pessoas perguntando, só vamos pensar nisso, pessoal, porque a gente não está como um grupo de partilha aqui, tá bom? Gratidão, Romina, muita gratidão. Imagina, eu que agradeço, Rosa. A Verônica levantou a mão. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Romina. Em primeiro lugar, agradecer a você pela palestra maravilhosa. Muito obrigada. E a todo a AE, né, pela oportunidade de estarmos aqui. A minha questão é a seguinte, eu já venho, né, com uma visão, compartilhando de uma visão sistêmica, lendo Bert Hellinger, fazendo constelação familiar e tal, e já há alguns anos, né? E, portanto, conseguindo olhar para essa minha história de codependente, né, de uma forma bastante intensa, procurando ser bastante verdadeira, né, bastante lúcida diante disso. Tenho 4 filhos, dos quais 3
um de 29, um de 19, um de 21, um de 19, peraí, 29, 21 e 19. Os 3 são da minha primeira união, com quem eu fiquei casada há 17 anos. E sou separada, né? E vimos tendo muitos problemas de relacionamento abusivo com os 3 filhos, sobretudo com os 2 mais velhos. E muito reproduzindo também, né, a minha relação com o pai. Eu venho de uma família de dependentes, com álcool, ele também, né, já fomos usuários. E o que está mais difícil agora, por exemplo, meu filho está internado, né? Eu fiz uma internação involuntária, com apoio do AE também, há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, vimos obtendo sucesso, né? A grande dificuldade tem sido, ao longo desses últimos anos, eu conseguir convencer o pai de que nós precisamos alinhar uma conduta no sentido de tratarmos, né, de uma direção para os filhos. Embora sejam adultos, a gente está vendo que a coisa está disfuncional demais, né? Só que, assim, o pai entende que cada vez que eu abordo a ele acha que o problema dos meninos é comigo e ele acha que eu estou, na verdade, meio que dependente dele para poder agir, quando, na verdade, não é. Eu tenho total clareza sobre isso, né? O que eu quero é que ele esteja caminhando junto. E, para minha surpresa, o terapeuta que está tratando do meu filho, também, quando eu insisti lá na clínica, né? Quando eu insisti, falou, olha, vamos tentar chamar esse pai, né, e tal, para a gente... Ele também entrou numa de que eu é que estou querendo algo além, né? Eu que não consegui me desvincular afetivamente desse ex-marido, e eu tenho clareza de que não é. Então, eu estou precisando, assim, de ajuda, e acho que a sua exposição foi bastante colaborativa nesse sentido para mim, de como meio que agir com esse pai, né? Com esse ex-marido, porque as coisas estão se tornando muito claras. Meu filho hoje me ligou também, falou, mãe, eu queria tanto que tivéssemos tido uma outra oportunidade antes, uma reunião de família antes de eu ser internado. Falei, filho, eu estou tentando isso há muitos anos. Então, assim, cada vez que eu falo do pai, né, que na verdade eu estou fazendo a minha narrativa, né, da minha impotência, na verdade, entre aspas, né, de estar meio que sozinha, embora com apoio do AE, cada vez que eu pronuncio o pai, eles acham que eu estou culpando o pai, né? Então, assim, está um pouco difícil. Eu queria ouvir você um pouco. Então, vamos lá, vou te dar um parecer superficial, né, porque eu não conheço a história de uma forma mais profunda, até para entender as questões, mas me chamou a atenção quando você fala, minha principal dificuldade tem sido convencer o pai enfim. E essa questão do convencer, né, é algo que talvez cause toda essa sensação, porque o que nós podemos fazer, né, pontuar. Sem dúvida, quando o casal está alinhado na questão da dependência química do filho, nós temos uma possibilidade muito mais extensa do auxílio. Por quê? Porque o casal precisa estar alinhado na sua parentalidade, independente das suas questões afetivas, conjugais, se deu certo, se não deu, como homem e mulher. Né? A questão da afetividade parental e conjugal aqui é totalmente separada. Porém, de alguma maneira, parece que na história de vocês, ou na vivência, ou na visão do outro, de alguma maneira isso ainda se mistura e você não está conseguindo separar para poder fazer o que precisa ser feito pelo momento, né, pela situação do seu filho. Então, o principal, né, é respeitar a prontidão de cada um. Então, esse seu caminhar, que talvez esteja mais aprofundado, mais próximo, por você estar no AE, por você estar mais buscando tudo isso, nem sempre é o mesmo caminhar do seu
do pai do seu filho, ou de qualquer outra pessoa que a gente gostaria que estivesse envolvida. E aí a gente fica nessa sensação de que eu preciso convencer o outro a estar no mesmo ponto que eu. E não, né? A gente tem que entender que nem sempre essa prontidão vem ao mesmo tempo, né? Então, são momentos diferentes e que por mais que você saiba que isso seria positivo para o seu filho, a você só cabe o seu papel, a tua maternidade, o teu apontamento, e deixar com que esse pai também tenha acesso a essas informações, mas que a prontidão é totalmente dele. Então, acho que quando você entrega esse papel de pai para o pai, até falando em termos de constelação que você disse que vem estudando, você sai do papel que, de alguma maneira, às vezes a gente tenta suprir todas as coisas para os nossos filhos, né? E deixa esse esvaziamento que ele vai ter que ser preenchido por alguém. E às vezes pode ser que o seu ex-marido, o pai do seu filho, venha a cumprir esse papel justamente por perceber que ele está lá, né? Mas meu olhar para isso é olhar para a prontidão, né? Que nem sempre as pessoas estão no mesmo patamar ali de caminhada, de entendimento ou de envolvimento com a questão. Eu sei que seria muito bom se houvesse essa equidade, porque na relação com os filhos, a parentalidade, que a gente fala da barreira parental, que são os pais alinhados, independente de qualquer coisa. Mas quando não é o caso, vamos respeitar a prontidão e entregar, né? Fazer a nossa parte. Essa é a minha visão. Obrigada. Felipe, também quer fazer uma pergunta? Ei, Romina, meus parabéns. Poxa, eu achei muitíssimo interessante as questões dos padrões, entendeu? E aí veio aquela pergunta, né? Caramba, em qual padrão que eu estou me encaixando, ou quais padrões que eu me encaixo? Qual padrão que está eu e minha esposa? O padrão, eu, minha esposa e meu filho, que é adotivo, é do filho do coração. Achei muito interessante isso, e numa palestra dessa que a gente vai começar a identificar, tem que haver um estudo, uma pesquisa, mas essas questões já vêm de cara, né? Pô, qual padrão que eu estou? Onde é que eu estou situado nessa questão toda aí? E a outra questão que eu queria ver com você, Romina, é como é que, depois de identificar, de fazer isso, de você se conhecer e conhecer como está a sua família como um todo, né? Como é que fica o desligamento emocional de um negócio depois que você traçou todos esses mapas? Obrigado, parabéns. Viu? Imagina, eu que agradeço. Perguntas profundas, né? Como é que fica o desligamento? Eu faço toda essa trajetória, descubro um monte de coisa e agora eu preciso me desligar, né? E falando em desligamento emocional, eu acho que o primeiro ponto é a gente trazer o que é o desligamento emocional, né? Ou o que não é, pelo menos, porque existe ainda um conceito muito aprofundado relacionado a que a desligamento emocional está ligado ao abandono, está ligado a não amar mais, está ligado a não cuidar, e, na verdade, o desligamento é necessário tanto do meu indivíduo ali, problema, ou, digamos, da situação problemática que eu estou vivendo com ele, como de qualquer outra situação que, de alguma maneira, me traga sentimentos negativos ou padrões negativos, né? Então, como é que eu me desligo da minha história familiar para criar novos padrões? Aceitando, honrando, perdoando, trabalhando as nossas emoções e sentimentos, trazendo à luz, né? Porque, infelizmente, na vivência da codependência, nós temos a tendência a colocarmos os nossos sentimentos e emoções para baixo do tapete, né? Então, por quantos anos a gente só não privilegia o sentimento e a emoção do outro, porque a gente está só focado na emoção, sentimento e comportamento do outro. Quando a gente traz essa luz para nós, nos desligamos do que é do outro e colocamos a luz em nós, aí a gente começa a ter esses sentimentos, emoções à tona, e é com ele que nós vamos lidar. Então, posso te dizer que esse caminho, depois dessa, digamos, dessa revisitação ao passado, a gente, sem dúvida nenhuma, vai confrontar as nossas próprias emoções e sentimentos, mas aí é que está o grande segredo. O que é confrontar? É acolher, né? Tem um poema que eu gosto muito, que inclusive está no meu livro Até que a Droga Nos Separe, que é um poema chamado A Hospedaria.
Se vocês procurarem no Google, vocês acham. Que ele fala justamente isso, que a nossa alma, a nossa individualidade, ela tem que ser como uma hospedaria. Vem sentimento de raiva, de medo, de culpa, de alegria, de vários. Eu acolho todos eles, deixo eles passarem, fica lá um dia, 2, se hospeda, olha a casa, usufrui, e depois eles vão embora. Agora, tudo aquilo que eu fecho a porta da hospedaria, ele vai vir bater de novo, né? Então, que nós possamos nos abrir aos nossos sentimentos, emoções, olharmos para eles aqui com o nosso apoio do nosso grupo de apoio, no apoio do nosso grupo de apoio, não, né? Com o nosso grupo de apoio, e dar continuidade a essa caminhada. Mas o desligamento emocional para isso é fundamental, porque se eu estiver sempre me permitindo me envolver em aspectos externos, eu vou ter muita dificuldade em me alinhar com os meus sentimentos que vão sair aqui à tona, né, quando eles vierem. Eu preciso estar pronta para acolher dentro da hospedaria. Pessoal, infelizmente, nós já extrapolamos o nosso tempo. A Romina tem um outro compromisso. Peço desculpas às pessoas que levantaram as mãozinhas aí, mas infelizmente não vai haver tempo. Precisamos liberar a Romina, que tem um outro compromisso agora às 18 horas. Muito obrigado, Romina. Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês. Sinto muito que não deu para responder todas as perguntas, mas eu digo que não vi o tempo passar aqui, acho que eu falei demais. Mas foi muito bom, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês hoje.